dia, professor. Bom dia, colegas. Nós iremos apresentar o 6º grupo, que traz o assunto sobre direito da superfície. E nosso grupo é composto por Giovanni, Júlia, João Cordeiro e por mim, Tuane Bonfim. Então, para começar, eu trarei uma definição descrita pelo civilista Carlos Roberto Gonçalves, que ele diz que o direito de superfície é a faculdade de construir ou manter uma obra em terreno alheio ou nele fazer ou manter plantações. Esse direito permite que uma pessoa construa ou utilize um terreno que não lhe pertence, seja de forma permanente ou temporária. Uma definição simples, né? Mas que já traz uma noção do que é o direito de superfície. A base legal se encontra no livro 3 do Código Civil, título 4, né? Que trata da superfície, é um título simples, com poucos artigos, né? Que está entre o artigo 1369 a 1377, né? O primeiro artigo, ele vai dizer a definição: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno por determinado tempo, mediante escritura pública devidamente registrada em cartório e registro de imóveis, né? A explicação dos demais dispositivos desse título nós iremos trazer no decorrer da apresentação deste seminário. E qual é a natureza do direito de superfície? É um direito real, né? O que a gente tem estudado bastante nas nossas aulas, do que é o direito real, de gozo e fruição sobre coisa alheia. Então, permite ao titular utilizar e retirar frutos e utilidades da coisa, mesmo que não seja o proprietário. No direito de superfície, o superficiário tem o direito de construir ou plantar em terreno do concedente e usufruir durante um prazo estipulado. Incide sobre, claro, bem imóvel pertencente a outra pessoa. Então, o direito de superfícies é um direito real e sempre vai incidir sobre o direito sobre um bem imóvel. Sempre sobre bem imóvel. É um direito real limitado de caráter temporário, em regra, é de caráter temporário. Então, como que se formaliza esse direito, né? Esse sistema de superfície, né? Esse contrato, por meio de escritura pública devidamente registrada em cartório de registro de imóveis, né? Que foi uma alteração trazida aí no Código de 2002, desculpa pelo erro no slide, no Código anterior de 2016, o instituto que se assemelhava, o instituto paterno do direito da superfície era a enfiteúse, né? A enfiteúse, ela tem origem no século V a.C., na Grécia. Depois ela foi desenvolvida pelo direito romano e eu vou trazer para vocês aqui a definição. Era o mais amplo de todos os direitos reais, pois consiste na permissão dada ao proprietário de entregar a outrem todos os direitos sobre a coisa de tal forma que o terceiro que recebeu passe a ter domínio útil da coisa mediante um pagamento de uma pensão ou foro ao senhorio. Assim, pela anfiteúse, o foreiro tem sobre a coisa alheia o direito de posse, uso e gozo. Inclusive, poderá alienar ou transmitir por herança, mas com eterna obrigação de pagar pensão ao senhorio. O que isso parece? Parece muito com o feudalismo. Ela tem características muito parecidas com o feudalismo. Mas agora, com o advento do Código de 2002, né, a enfiteúse, ela foi substituída pelo direito da superfície gratuito ou oneroso. Ficou mais simples e mais prático, né? Então, por esse motivo, o instituto, a pessoa cujo terreno não tenha sido apropriado para a construção que pretender erguer, pode permutar o uso do solo temporariamente, cedendo a outro ou a esta naquele a quem tem interesse. Importante dizer
que os contratos que foram redigidos, que foram firmados sobre a égide do Código anterior, de 16, no Instituto de Enfiteuse, ele ainda tem validade. Ele ainda tem validade até hoje, os contratos anteriores. Importante também a gente não confundir, né, que o direito de superfície é um direito real. O que é um direito real? Algumas características, ele está sobre a coisa, ele se vincula sobre a coisa, ele tem um caráter duradouro, ele é formado de acordo com a lei, a eficácia dele é erga omnes, e o exercício dele é indireto e o sujeito passivo é indeterminado, que é diferente de uma locação ou parceria, por exemplo, né, que são direitos obrigacionais. E também é diferente do uso e do usufruto. Serão assuntos que vão ser tratados por outros colegas em outros seminários. O direito de superfície é uma exceção, né, ao princípio, traz uma exceção ao princípio do superfície solo cedit. O que é esse princípio, né? Se eu tenho um imóvel, a própria imagem ilustra, né? O imóvel ali do vizinho, se o fruto cair no imóvel do vizinho, o fruto pertence àquele que o objeto caiu, né? A coisa caiu. Então, é óbvio, né? Se fosse aplicar este princípio no direito de superfície, tudo que fosse plantado, tudo que fosse construído sobre aquele imóvel pertenceria em tese ao proprietário. Mas não, por meio desse direito da superfície, esse princípio ele é suspenso, ele é uma exceção. Então, não incidirá nessas hipóteses o aludido princípio de superfície solo cedit, pois a propriedade da construção ou a plantação é de quem a realizou, continuando o terreno a domínio do dono do solo. Essa suspensão ou interrupção resulta no direito de superfície. Essas são as palavras do civilista Ricardo Pereira Lima. Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre as hipóteses da extinção do direito de superfície com base no Código Civil. O Código Civil ele prevê diversas formas de extinção e a primeira que eu vou abordar vai ser o advento do termo, que é a forma mais natural de extinção. Ela ocorre quando o prazo determinado para concessão por parte do superficiário, ela se encerra e o proprietário ele readquire o pleno domínio do terreno dele, incluindo todas as benfeitorias que o superficiário possa ter feito enquanto utilizava o terreno, sem indenização ao superficiário, por entender que enquanto ele utilizava aquele terreno, ele já se beneficiava. E se houvesse a indenização, ele se beneficiaria duplamente, a não ser que a indenização esteja explícita em contrato, mas caso não tenha sido explícita no contrato, a regra geral é que não há indenização nesse tipo de extinção. A outra forma de extinção é o descumprimento das obrigações contratuais por parte do superficiário. E ela ocorre, por exemplo, quando o superficiário ele utiliza de forma adversa aquela concessão. Ela é utilizada de uma forma que não era a originária enquanto foi concedida para ele. Por exemplo, o proprietário ele concede o seu terreno para a pessoa utilizar de moradia e depois descobre que ela está usando aquele terreno como um ponto comercial, por exemplo. Isso é um descumprimento das obrigações contratuais e gera a extinção do direito de superfície. A doutrina também deixa outras hipóteses, como o abandono do imóvel. O proprietário entrega seu imóvel ao superficiário e então ele simplesmente abandona aquele imóvel, deixa ele inutilizável. Aí também é um descumprimento das obrigações contratuais e gera a extinção. Outra hipótese de extinção se encontra na consolidação, que é quando as qualidades de proprietário e de superficiário elas se encontram na mesma pessoa. Embora ela não esteja explícita no Código Civil, a doutrina adota ela como um dos meios de extinção. Outro meio de extinção também seria a destruição total da construção ou da plantação. Embora ela não extinga totalmente o direito de superfície, pois o superficiário ele ainda mantém o direito de reconstruir ou replantar. A extinção por perecimento, ela apenas ocorre se houver o perecimento do próprio solo, que então torna impossível o exercício do direito. Outras causas, além dessas, seriam a desapropriação,
que ocorre ou por necessidade ou por utilidade pública, com indenização partilhada tanto para o proprietário quanto para o superficiário. O distrato também é uma delas, que é o acordo mútuo entre as partes para extinguir aquele direito, e é exigido uma escritura pública e registro. Outra forma também é a renúncia, que é um ato unilateral por parte do superficiário que escolhe abrir mão do seu direito, e isso também deve ser averbado no registro de imóveis. Outra forma também é a falta de pagamento, quando a inadimplência ela gera essa extinção. E por último, uma decisão judicial, que seria o reconhecimento das causas da resolução do contrato, e então gerando a extinção desse direito. Agora, sobre as hipóteses de extinção do direito da superfície com base no Estatuto da Cidade, fazendo aquela primeira comparação, o advento do termo, que assim como no Código Civil, é abordado no Estatuto da Cidade, aquele que diz que após o término do prazo determinado, a concessão de se extingue, o proprietário ele readquire o domínio pleno do seu terreno, incluindo as benfeitorias, e isso não gera indenização ao superficiário. Ambos os termos eles abordam essa questão. Um outro mecanismo de extinção que também é abordado nos dois é o descumprimento das obrigações contratuais, que também é bem enfática na questão da destinação adversa do terreno. Ele deixa bem um destaque na questão do uso adequado do terreno ao solo urbano, assim como no Código Civil. E uma outra exigência que ambos, Código Civil e Estatuto da Cidade, exigem é a averbação da extinção, que deixa bem explícito que para que haja a extinção do direito da superfície, é preciso que seja averbada no cartório de registro de imóveis a extinção, para que seja público. Embora o Código Civil ele não deixe tão explícito assim, a doutrina ela entende que há essa exigência para garantir a segurança jurídica e a publicidade dos direitos reais. E agora, fazendo uma análise comparativa entre o Código Civil e o Estatuto da Cidade, o que há de convergente? Os meios de extinção, tanto do advento do termo, tanto pelo descumprimento da contratual, eles são idênticos em ambos os diplomas, como nós podemos ver, com aquela regra geral da não indenização para o superficiário, salvo se tiver estipulado em contrato. A desapropriação, que é explícita no Código Civil, ela é aplicada por analogia no Código do Estatuto da Cidade, com indenização proporcional. A consolidação e aquela regra sobre a destruição da plantação ou construção, elas são construções doutrinárias e são aceitas em ambos. E sobre as divergências, embora o Estatuto da Cidade ele seja mais explícito na questão da exigência da averbação da extinção, a doutrina e a jurisprudência elas harmonizam o sistema jurídico nesse quesito com a função social da propriedade, que ela atua como um princípio unificador. Então, mesmo que não esteja explícito, esse princípio da função social da propriedade unifica e harmoniza ambos os diplomas. Para motivo de comparação, no que tange a indenizações, em ambos Estatuto da Cidade e Código Civil, a questão do advento do termo e do descumprimento, o proprietário ele adquire o pleno domínio do seu terreno sem a necessidade de indenizar o superficiário pelas benfeitorias. E também, além dessa questão, há a desapropriação, onde a desapropriação ocorre a indenização que é devida e partilhada para ambos, o proprietário e o superficiário. No que tange a indenizações, a comparação é esta. E também há aquele princípio unificador chamado microsistema da função social da propriedade, que ela assegura que o Instituto deve ser utilizado para otimizar o uso do solo e promover o desenvolvimento urbano e rural, direcionando a interpretação de todas as normas de extinção para que se evite o mau uso. Esse princípio ele é abordado tanto no Estatuto da Cidade quanto no Código Civil. Bom dia, eu sou o João Cordeiro. Para dar continuidade a essa apresentação, eu vou fazer uma análise crítica da regulamentação e da adequação às necessidades do desenvolvimento urbano e rural. Vou fazer isso principalmente elencando pontos positivos e negativos
mas antes disso é interessante citar que o resgate desse instituto, nosso atual ordenamento, foi um grande marco. Esse instituto é muito importante, esse resgate foi muito importante por se tratar de um instituto que traz flexibilidade para a dinâmica imobiliária contemporânea, permite o aproveitamento vertical do solo. Falando sobre pontos positivos da regulamentação do direito à superfície, podemos falar sobre a segurança jurídica, pois esse instituto ele exige escritura pública e registro imobiliário. Isso garante a publicidade do ato, protege tanto o proprietário do solo quanto o superficiário. Outro ponto positivo, como eu já citei, é a flexibilização, que essa flexibilização ela viabiliza novas formas de aproveitamento de imóveis, sendo um grande diferencial para projetos que buscam otimização espacial e financeira. Esse instituto, essa regulamentação desse instituto também tem algumas limitações, como por exemplo a incerteza temporal, porque o Código Civil ele não estabelece um prazo máximo para a utilização do direito à superfície e falta no Estatuto da Cidade uma clareza nas condições da prorrogação. E essa ambiguidade acaba gerando alguma insegurança e desestimula investimentos a longo prazo. Outra limitação é a onerosidade presumida, porque o texto legal ele contempla a possibilidade de gratuidade, mas na prática a regra é sempre contra a prestação financeira. Isso é um obstáculo considerável, principalmente na viabilização de projetos sociais, como programas do governo, como infraestruturas de interesse público, programas de moradia popular e etc. Dando continuidade, vou falar sobre a adequação do direito à superfície às necessidades do desenvolvimento urbano e rural, começando com o desenvolvimento urbano. Esse instituto ele tem um grande potencial, como já foi dito aqui, e esse grande potencial vem de alguns pontos positivos, como, por exemplo, o combate à ociosidade de imóveis, porque esse instituto ele permite que terrenos bem localizados que estão parados sejam utilizados produtivamente em seu máximo, gerando valor e otimizando os espaços das cidades. Outro ponto positivo é a viabilização de projetos de infraestrutura complexos. Pensa em obras como estações de metrô, estacionamentos subterrâneos, grandes edifícios. O direito à superfície ele facilita essas construções sem a necessidade de desapropriação total do terreno, e isso deixa muito mais barato e menos complicado. Um outro ponto positivo tem a ver com os programas habitacionais, porque o direito à superfície ele viabiliza, ele torna possível moradias dignas, principalmente para famílias de baixa renda, porque ele reduz significativamente os custos, já que essas famílias não precisam adquirir a propriedade do solo. As grandes críticas ao direito à superfície têm a ver com a sua aplicação, tem muito a ver com a não utilização do seu potencial máximo. Ele tem um grande potencial, mas a maioria das vezes não é utilizado no seu potencial. Isso é um grande ponto negativo. Como podemos ver em vários municípios, esse instituto ele não é utilizado. E isso se vem muito de uma barreira de conhecimento. Essa barreira de conhecimento ela é notável, é uma falta de informação, de capacitação entre gestores públicos, entre investidores e até na população em geral, pois eles não conhecem as vantagens de aplicar o direito da superfície. E notamos isso porque nos planos diretores de vários municípios, eles não incorporam plenamente o direito da superfície, eles perdem uma grande oportunidade de planejamento e desenvolvimento. Outra limitação seria a burocracia. Como eu falei, várias pessoas não conhecem esse instituto, mas aí algumas acabam por conhecer, mas acabam deixando ele de lado por um fator que é a burocracia. Ela desestimula por ser lenta, massiva, ser demorada. Então podemos entender que tem um grande potencial o direito da superfície. Ele precisa ser só furar algumas barreiras, ultrapassar essas barreiras. Barreiras de conhecimento, essa burocracia demorada, mas principalmente o conhecimento. Esse instituto ele não é de conhecimento público, muitas pessoas nem o conhecem. Ele tem um grande potencial e na área urbana ele pode ser um protagonista para o desenvolvimento das cidades. Dando continuidade, vou falar sobre a adequação às necessidades do direito da superfície ao desenvolvimento rural. Aqui podemos ver que o direito da superfície continua tendo um grande potencial, sendo uma ferramenta versátil para o desenvolvimento sustentável.
fomenta a agroindústria e energias renováveis, permite que os produtores rurais cedam suas terras para a instalação de pequenas agroindústrias, infraestruturas como usinas solares, parques eólicos. Isso não só diversifica a renda da propriedade, mas também otimiza o uso da terra. A geração de renda adicional é outro ponto positivo. Os proprietários podem monetizar seus terrenos de novas formas, explorando outros potenciais além dos tradicionais, dos normais, e mantendo ao mesmo tempo a propriedade do solo. Outra parte importante, um ponto positivo, é a parte da proteção ambiental e o uso sustentável, porque através do direito da superfície é possível viabilizar projetos de reflorestamento, conservação ambiental, e isso também traz compensação financeira ao proprietário que mantém a titularidade da terra. A aplicação do direito da superfície na área rural, ela é difícil, assim como na aplicação na área urbana. A desinformação aqui também é um ponto negativo, porque ela acaba não sendo muito utilizada. O direito à superfície não é tão utilizado por uma questão da desinformação. Pessoas da área rural não têm o conhecimento dos benefícios que esse instituto pode trazer. Outro ponto negativo é a falta de incentivos. Ele não é utilizado por causa de uma falta de incentivos, como linhas de crédito, benefícios fiscais direcionados, seriam cruciais para impulsionar a viabilidade no campo. Outra coisa também é a questão da percepção de risco. Produtores rurais não entendem, por causa da complexidade mesmo do instituto, e isso tem muito a ver com a forma de explicar, que é outro ponto negativo. Esse instituto ele não tem uma adaptação cultural, e por não ter essa adaptação cultural para que as pessoas do âmbito rural entendam, eles acabam tendo uma percepção de um risco muito alto, de complexidade, e eles acabam evitando esses institutos que podem trazer vários benefícios, e optando por uma questão mais tradicional e direta. Então ele tem um grande potencial, um vasto potencial transformador para o desenvolvimento rural, além da quebra de barreira sustentável que o direito da superfície tem no âmbito rural, mas ele é pouco utilizado, principalmente por falta de incentivo e principalmente de adaptação ao meio rural. Para concluir, entendemos que o direito da superfície é um grande instituto, que ele tem muito potencial e que atualmente ele já tem uma aplicabilidade muito interessante, mas que ele pode ser potencializado, como por exemplo, trazendo uma regulamentação mais detalhada, mais clara sobre prazos e condições de prorrogação. Também sendo menos burocrático, simplificando trâmites para a constituição do registro do direito da superfície, tornando esse processo mais ágil. Isso seria mais atraente. Eliminar esses obstáculos seria muito importante. Outra coisa que poderia potencializar seria alguns incentivos fiscais, linhas de créditos específicas, mecanismos que fomentem o direito da superfície, especialmente projetos sociais de infraestrutura no setor rural. Esses incentivos seriam cruciais, principalmente na área rural. Outra coisa seria a disseminação do conhecimento, seria informar. Esse instituto, para um instituto que pode ser tão abrangente, tão poderoso, ele é pouco disseminado, ele é pouco falado, ele é pouco conhecido. Mais pessoas tinham que ter informação sobre esse instituto, e principalmente gestores públicos e investidores. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Giovanni. Vou apresentar um pouco aqui sobre a aplicação prática do direito de superfície e o fortalecimento da função social da propriedade em ambientes urbanos. A aplicação prática do direito de superfície pode ser vista em projetos de reutilização de terrenos urbanos, baldios ou subutilizados, para a construção de centros comunitários, espaços culturais, área de lazer, metrôs, estacionamentos subterrâneos e moradia populares, contribuindo assim para a revitalização de bairros e cidades, gerando uma melhoria da qualidade de vida da população em geral. Pois bem, o uso desse instituto pode ser um instrumento eficaz para os gestores municipais aplicarem a função social à propriedade urbana. A legislação permite que essa concessão seja de forma gratuita ou onerosa, desde que formalizada por meio de escritura pública e registrada no cartório de imóveis, garantindo o direito constitucional que é a moradia. Um dos exemplos é a habitação social. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o espaço urbano é escasso, o direito de superfície permite que as construtoras utilizem terrenos
para projetos habitacionais acessíveis, sem precisar adquirir a propriedade plena do imóvel, reduzindo custos e viabilizando a construção de moradias populares. O direito de superfície tem sido utilizado com sucesso em diversos projetos de habitação social no Brasil, permitindo o aproveitamento de terrenos urbanos sem a necessidade de aquisição plena da propriedade. Aqui estão 2 exemplos exitosos do direito de superfície. O projeto SEAB, em Heliópolis, São Paulo. Esse projeto substitui o modelo tradicional de torres isoladas por um modelo de quadra europeia, garantindo melhor integração urbana e espaços de lazer para os moradores assistidos. Outro exemplo de projeto é a habitação social Ayrton Lira, em Caruaru, Pernambuco. Desenvolvido dentro do programa Minha Casa Minha Vida, esse projeto inovou ao propor uma tipologia mais moderna para as moradias populares, garantindo melhor aproveitamento do terreno e conforto ambiental. Outro sim, temos os empreendimentos comerciais, com grandes projetos, como shopping center e centros empresariais, que podem ser construídos em terrenos concedidos por meio do direito de superfície, permitindo que o proprietário do solo mantenha seus direitos enquanto o superficiário explora economicamente a superfície. Temos também o uso misto, onde alguns terrenos maiores são aproveitados em projetos que combinam áreas residenciais, comerciais e de lazer, maximizando o potencial econômico sem comprometer o uso original da área. Vou falar um pouco aqui também sobre a prática do direito de superfície em ambientes rurais. Em ambientes rurais, essa modalidade pode ser aplicada de diversas formas, como os arrendamentos agrícolas, onde os produtores podem utilizar de terras para diversos tipos de cultivos, sem precisar comprá-las, garantindo maior flexibilidade e acesso à terra. Temos também a preservação ambiental, onde o direito de superfície pode ser usado para projetos de reflorestamento ou conservação, permitindo o uso sustentável do solo, sem modificar a titularidade da área. Ainda sobre a aplicação prática do direito de superfície em ambientes rurais, temos as cooperativas rurais, onde pequenos agricultores podem se beneficiar ao compartilhar terras para a produção coletiva, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Temos também as infraestruturas rural, onde o direito de superfície pode ser utilizado para a construção de silos, armazém ou instalações agroindustriais, sem que o proprietário perca o direito sobre o terreno.